Olá, eu sou o pastor Carlinhos Oyama, da Igreja Evangélica Holiness de Tangará da Serra, e quero meditar com você um pouco sobre os dias que estamos vivendo à luz da Palavra de Deus. Para isso eu quero convidar você a ler comigo o livro de Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Depois da morte de Moisés, disse o Senhor a Josué: Moisés está morto. Agora, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida. Repito a promessa que eu fiz a Moisés: todo lugar onde você pisar, eu lhe darei. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Você, Josué, conduzirá esse povo para herdar toda a terra. Somente seja forte e muito corajoso. Obedeça os mandamentos, não se desvie deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Não deixe de falar das palavras desse livro e de meditar nelas dia e noite para cumprir fielmente com tudo que está escrito nele. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Somente seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, porque eu, o seu Deus, estarei com você por onde você andar. Eu queria dividir essa meditação em 3 partes. Primeira parte, eu acredito que todos nós estamos tendo a mesma percepção, ou seja, a pandemia provocada pelo coronavírus veio para mudar muita coisa. O mundo se pergunta agora quando que a vida vai voltar ao normal, mas eu faço uma pergunta e uma reflexão em cima disso. Primeiro, o que é vida normal? Nós que temos tido o privilégio de conhecer a palavra de Deus com equilíbrio, nós temos que nos apegar à convicção de que vida normal é a vida que se desenvolve debaixo dos propósitos de Deus, desde a criação. Não há vida normal fora dos propósitos de Deus. E isso não vale somente para os que creem em Jesus, vale para toda a criação. Portanto, o mundo precisa mudar a sua interpretação e a sua compreensão do que é vida normal. Segunda coisa, diante das circunstâncias difíceis, até assustadoras que estamos vivendo, todos estão buscando como nunca explicações, respostas, abrigo, proteção, cura, e estão buscando isso onde? No sobrenatural. São coisas que nenhuma autoridade humana está conseguindo dar para ninguém, porque elas mesmo, as autoridades, estão atônitas tanto quanto a população em geral. Eu creio que nunca se falou tanto em Deus, em fim de mundo, em Armagedon, em Apocalipse. E está certo? Está errado? Não vem ao caso. O fato é que os corações estão amolecidos, estão frágeis, permeáveis, sedentos de compreensão e respostas. Aqueles corações de pedra que antes só confiavam na ciência, agora estão percebendo que a própria ciência está sem respostas. Então eu entro no terceiro ponto. Eu inseri tudo isso no contexto de Josué capítulo 1, porque eu vejo que através de tudo isso, o mundo está tendo a oportunidade de entrar numa terra nova. Lá na Terra Prometida, o povo de Israel teria que se readaptar a uma vida nova, completamente diferente do que já tinha vivido até ali, incluindo as gerações que se passaram. Foram 470 anos de história até chegarem ali. 430 anos no Egito, 40 anos no deserto. O Brasil tem 520 anos. Então você percebe que existe uma semelhança nessas histórias. Lá no Velho Testamento havia um líder para conduzir aquele povo chamado Josué, porque senão o povo iria se perder e apesar de estarem entrando numa terra nova, eles não mudariam nada. Então esse líder recebe ordens específicas de Deus. E quais são as ordens? Seja forte e corajoso. Mas para quê? Para guerrear? Para lutar? Não. Seja forte e corajoso para obedecer os mandamentos de Deus. Não se desviar deles. Falar deles e meditar neles dia e noite. Eu ouso dizer que aquele povo de Israel entrando na Terra Prometida é muito semelhante ao mundo de hoje entrando num novo tempo pós-pandemia. Josué, o líder, somos nós, a igreja do Senhor Jesus. O povo daria ouvidos a Deus lá na Terra Prometida e mudaria sua forma de viver? Em grande parte, isso dependeria do líder Josué. Depois dessa pandemia passar,
O mundo vai continuar a buscar a Deus como está buscando hoje. O mundo vai entender que a vida, a partir daí, tem que ser vivida debaixo dos propósitos de Deus. Em grande parte, isso vai depender do reposicionamento da igreja. E vai ser preciso mesmo muita força e muita coragem para, primeiramente, mudar em nós o que precisa ser mudado. Para aí, então, passarmos a falar o que precisa ser falado. E então fazermos o que precisa ser feito. Quem precisa, então, mudar para que o mundo mude? A igreja. Nós temos sido escolhidos, irmãos, comissionados e preparados por Deus para isso. Significa que a volta de Jesus? Ninguém sabe. Mas o que sabemos é que chegou a hora da igreja se posicionar melhor e preparar esse mundo e a si mesma para essa grandiosa volta do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos conduza nessa caminhada. Um grande abraço a todos vocês.